mais aquela novela antiga de se falar do 2015 e 2016, todo mundo não acreditar. Então, isso já passou, nós vamos ter que olhar agora para frente, nós vamos precisar muito de vocês. Por quê? Porque a adesão agora ao sistema que foi desenvolvido para o acordo judicial, ela pode ser acessada por todos vocês de forma gratuita, de forma a que vocês possam voluntariamente aderir ao acordo, tá? Aqueles que não tinham na época ou não têm ainda ações individuais e que estão aguardando até hoje, desde 2015, o recebimento do ofício, chegou o momento. Então, gente, eu gostaria de ser bem objetivo para explicar para vocês, de forma didática, como que vai funcionar daqui para frente. Como diz o Dr. Vomer, todo o processo já passou. Então, a parte mais complicada, que no caso é o julgamento de mérito, né, para saber se o pescador tinha direito ou não tinha direito, isso tudo já passou. Já foi concretizado, já foi definido pela justiça. O processo, como a gente diz, já transitou em julgado. O que, que isso significa? Que já acabou, não tem mais recurso a ser interposto pelo Ministério Público ou por qualquer outra parte. O processo já está no sistema de conciliação para cumprimento do acordo. E o que, que a gente precisa agora? Que vocês entendam como que vai funcionar esse procedimento. A partir do momento que o pescador aderiu ao acordo, através do site adesão.segurodefeso.com.br, é um site muito fácil de conseguir. O pessoal vai passar aí no chat também, vai disponibilizar, mas é um site fácil, vocês vão conseguir lá identificar um vídeo. Ali dentro do vídeo tem toda a explicação de como você tem que fazer a adesão. A adesão, a gente orienta a procurar as entidades que vocês são filiados, porque para a gente ter essa orientação alinhada com a base, né, que são vocês. E os pescadores, com toda a compreensão possível, eles já não sabem mais nem o que perguntar sobre o 15 e 16. E agora eu acredito que vocês já vão levar uma resposta Eu vou, concreta, mas só para interromper aí rapidinho, o som está muito atrapalhado, está muito abafado. mas Esse aí não tá saindo nada, não. Ninguém tá escutando nada. Ô, mudo. melhorou? Melhorou? Boa. Então tá, vamos lá. Agora a gente está falando sobre o processo de execução. A execução do acordo é o momento do pagamento, tá? Então, tudo que passou judicialmente já foi encerrado. A vitória dos pescadores, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, que foi em 2020. Nós fizemos o acordo em 2022. A FECOPEMA tinha ingressado também com uma ação coletiva aqui no estado do Maranhão, fez parte do acordo, aderiu ao acordo, e a gente estava aguardando justamente essa definição do Poder Judiciário para a gente poder trazer essa notícia de forma concreta. Tá? Então, o prazo para pagamento vai depender muito de vocês agora, que é o momento que o pescador precisa fazer adesão. Feita a adesão, nós vamos enviar essas listas para a Procuradoria-Geral Federal do INSS, que é o órgão responsável, e vai dali ser feita uma lista definitiva para pagamento. Então, primeiro a adesão, depois da adesão, o INSS vai lançar uma tarefa para quem fez a adesão, falando, perguntando, seu João, dona Maria, foi você que fez essa adesão? Que é uma prova de vida, né? Uma dupla validação, para dar segurança jurídica para todos os pescadores receberem e ninguém receber em nome deles. Ele feito essa tarefa, então, o primeiro procedimento é adesão, segundo procedimento, a gente vai enviar as listas periodicamente, ou seja, todos os meses para o INSS. O INSS lança a tarefa de dupla confirmação, a gente acredita que isso é um procedimento rápido, e depois dessa dupla validação, o processo já vai para a expedição do RPV, que é a requisição de pequeno valor, na qual o pescador vai receber líquido valor na conta dele, na Caixa Econômica Federal. Então, hoje, aproximadamente, quando a gente fala líquido, é já com os 25% dos honorários dos advogados, que são mais de 14 escritórios hoje no Brasil inteiro,
que tocam essa ação coletiva, já descontado dos advogados. Então, hoje, em média, o pescador vai receber atualmente R$ 5.250, tá? Líquido, na conta dele, já pagando o advogado. Então, não vai ter que se preocupar em contratar mais um advogado, não vai ter que se preocupar em ter um custo com outro profissional, porque vocês já estão sendo atendidos desde o início, tanto por nós quanto pelos próprios advogados da FECOPEMA. Então, isso é uma ação coletiva. Quando a gente fala de ação coletiva, gente, é para beneficiar a coletividade. Então, a coletividade da pesca no Brasil está sendo representada por essa ação judicial, independentemente se o pescador é flamenguista, se é vascaíno, se é santista, ele tem que ser alertado e orientado de que se ele não aderir ao acordo, ele tem grandes chances de perder o direito dele. Porque o pescador que não aderir, ele não vai receber. O procedimento é único. É dentro do site que foi criado, que é o adesão.segurodefeso.com.br, fez adesão, recebeu a notificação, foi para a lista processada, até 60 dias esse valor é pago diretamente na conta do pescador. O que é importante vocês saberem também, antes de eu passar aqui o microfone para o doutor Leonardo. Essa indenização, gente, isso é uma indenização. Não é mais um benefício, não é mais um seguro-defeso que vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo uma indenização daqueles que eram pescadores em 2014, não receberam o benefício entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, e continuou, às vezes aposentou, mas lá em 2015 e 2016 ele era pescador. Então essa indenização está sendo reajustada, ela está sendo atualizada todos os meses. Então, por exemplo, mês que vem, em vez de 5.250, ela vai estar 5.300. No outro, 5.350. Até o dia que vocês receberem diretamente na conta, esse valor vai estar sendo atualizado. Tá? E todo esse procedimento foi burocrático, foi complexo, porque o processo envolve 400 mil pescadores. Só no estado do Maranhão nós estamos falando de cerca de 150 mil pescadores. Tá? Muitos deles, infelizmente, às vezes entraram com ações individuais. É preciso explicar, os que entraram antes de 2021, que é o que nós vamos falar aqui para vocês, esses estão resguardados, às vezes já estavam com os advogados, já estavam até recebendo. É normal um pescador, às vezes, receber na ação individual, e vocês ainda que às vezes não entraram com a ação, falar, por que eu não estou recebendo? Porque ele lá em 2021 ele entrou com a ação individual. Então, quem entrou depois de 2021 não quer dizer que perdeu o direito, mas quer dizer que ele vai ficar numa lista futura. Ele não está nessa primeira lista, ele vai para uma lista seguinte, que é o momento que nós vamos ter que desistir dessa ação individual e colocar o pescador, obviamente, se ele tiver a vontade de aderir ao acordo, a receber dentro do acordo. Então, a gente tem que tomar cuidado, finalizando aqui, Vomer, para dar essa informação jurídica com muita responsabilidade, porque amanhã, gente, não é aqui defendendo a bandeira de A, de B ou de C. Nós estamos aqui defendendo o direito de vocês. Amanhã, se não fizer adesão e continuar insistindo, às vezes, em uma ação que já esteja indeferida ou com o prazo já passou, não vai conseguir, depois do prazo de 120 dias que a gente tem, ou seja, até fevereiro, de fazer essas adesões. Tá? Eu vou passar aqui o microfone para o doutor Leonardo, para acabar de falar as outras questões importantes que a gente tem para passar para vocês, mas o recado era esse, a gente fica aqui à disposição e vamos continuar ficando à disposição do Vomer, do João, de toda a FECOPEMA, que a gente tem um carinho muito grande e estávamos aguardando muito esse momento de conversar com vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Figueiró. Eu sou advogado da CNPA já desde 2017. Atuo na categoria já desde 2012. Não estamos ouvindo direito. Oi, estão me ouvindo agora? Assim. Sim, tá ok, dá para ouvir. Agora dá para ouvir? Sim. Eu vou começar de novo. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Figueiró. Eu sou advogado da CNPA desde 2017.
Atuo na categoria de pesca desde 2012, em colônias de pescadores no estado, na Federação do Mato Grosso do Sul, depois na Federação do Estado de São Paulo. Eu, junto com o Luiz Gustavo, assumimos esse caso em 2017, tá, Vô? Mas só para fazer justiça aqui aos colegas que entraram com a DPF, que foi o doutor Paulo Campos, lá do Pará, né, que a gente assumiu o caso posteriormente. Em 2019, entramos com uma ação civil pública, junto com o escritório do Arnoldo Valde, e ganhamos essa ação, essa DPF, que é a ação de descumprimento do preceito fundamental 389, no Supremo, em 2020. Não, de lá para cá, em 2022, nós conseguimos fazer o acordo, e dentro desse acordo, a FECOPEMA participou, porque ela tinha duas ações, Vomer, duas ações coletivas aqui no estado do Maranhão. Então, acho que é importante a gente fazer todo esse panorama histórico, né, para mostrar que vocês aqui, os filiados aqui à FECOPEMA, participaram desse acordo de forma direta, né, não indireta, mas de forma direta, porque a FECOPEMA teve que desistir das ações que tinham sido propostas para a gente poder viabilizar esse acordo, que era uma condição da União, né, desistir das ações, não só a FECOPEMA, como mais de 30 ações aí espalhadas no Brasil. E de lá para cá teve o recurso do Ministério Público, foi julgado em 2024, final do ano de 2024, transitado e julgado em março agora desse ano, e agora, no final de outubro, foi dado início à execução, do acordo. Então, por isso esse valor está hoje atualizado em R$ 7.000, e abatendo os honorários dos advogados, cai para 5.250. Então, esse é o valor que cada pescador vai receber aqui no estado do Maranhão, que são 4 parcelas aqui no estado do Maranhão. Então, esse valor de 5.250 é o valor atualizado hoje. Mês que vem ele aumenta mais R$ 50, no outro mês mais 50. A gente prevê, estima, Vomer, e o pessoal que já fez a adesão vai estar recebendo lá por março, abril. Então, esse valor atualizado vai estar em aproximadamente R$ 5.400, aproximadamente. Tá? Então, eu estou vendo pergunta ali no chat dos aposentados. Os aposentados, a gente costuma dizer, eles têm prioridade, porque é idoso. Então, eles vão ser os primeiros a receber. Logicamente que são os que fizeram a adesão e já estão lá a gente já tem mais de 70 mil pescadores hoje que foi encaminhado para o INSS, que estão na fase de implantação da tarefa, que eles vão ter que confirmar que fizeram adesão. Eu peço desculpa pela voz, que a gente estava na estrada aí, bom, mais de 10 reuniões, e a gente tendo que falar e acaba a voz, vai falhando já, vai acabando. Então, eu peço aí desculpa aí pela voz, e queria falar basicamente esse histórico, o valor e o procedimento que o Luiz Gustavo já falou, mas eu queria reforçar com vocês eu vou querer, só para reforçar que o único meio hoje jurídico viável para receber esse benefício é através do acordo da CNPA. E, inclusive, tem matéria do dia 14 agora, matéria da AGU, matéria do INSS, publicado oficialmente, o caminho que tem que ser feito e o procedimento que tem que seguir, e através do adesão.segurodefeso.com.br. O Vomer vai compartilhar com vocês aí no grupo da FECOPEMA, já está no grupo, então já está no grupo da FECOPEMA, tem um vídeo tutorial que fala um breve histórico disso que eu estou dizendo, e ali ele é bem autoexplicativo o vídeo. Então é um link que está no grupo, mas eu repito aqui, é adesão.segurodefeso.com.br. O pescador fazendo adesão hoje, a gente vai encaminhar para o INSS
né? Ele estando na lista processada que foi encaminhada para a CNPA, ele vai, depois que fizer adesão, ele vai ter que cumprir uma tarefa no meu INSS, confirmando que ele fez a adesão. Só que isso não é automático. Isso tem um delay, tem um tempo, que é o tempo que a gente vai receber e vamos encaminhar para o INSS, e o tempo que o INSS vai implantar isso aí, essa tarefa, tá? Mas eu digo, já adianto que já está na fase final aí de pagamento, e eu acredito, Vomer, que vai ser pago, logicamente, daqueles que fizeram adesão, mais rápido que o seguro-defeso 2025-26, porque o procedimento do Ministério do Trabalho é novo, e eu acredito, tá, pessoal? Não estou afirmando aqui, eu acredito pela experiência que eu tenho de 10 anos aí de categoria, de acompanhando seguro-defeso, processamento e tudo mais. Então, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega Luiz Gustavo, porque eu estou já com a voz já falhando. Não tem problema. Tem. Ah, tá. Aí, ó, pessoal, vocês já estão vendo, esse aí é o site, tá? Pode clicar aí em cima, vocês vão ver vão assistir um vídeo. Ele é um pouquinho longo, mas eu acho que é 4 minutos de vídeo, mas vocês podem acelerar ele um pouquinho para ver mais rápido. Mas explicando, o pescador, ele vai colocar o CPF dele, ele tem que manifestar ali, ele pode ouvir ou pode ler, até por conta da dificuldade que, infelizmente, a maioria tem na leitura. A gente tem um campo ali que ele pode ouvir o que está sendo falado ali, que é ele autorizar que o processo judicial, as entidades, coloquem os dados dele nesse sistema e enviem para o INSS. O INSS ele vai fazer essa dupla checagem, né? Por quê? Porque a gente já tinha iniciado o acordo em 2022, as adesões já começaram na época a entrar, muito pouco aqui no Maranhão, até por conta da FECOPEMA, a gente está conversando, a gente está organizando, a gente está levando isso com mais segurança jurídica para vocês, não criando expectativa para ninguém, mas a gente está querendo realmente mostrar para vocês o que hoje pode ser feito, desde que o pescador tenha essa vontade, né? Eu acho muito difícil alguém não ter vontade de ter um direito ressarcido, de ter um direito reconhecido. Isso está garantido, gente. Eu acho que é importante todos vocês saberem. O direito do pescador está garantido pela justiça. Não fomos nós aqui que garantimos, quer dizer, foi o nosso trabalho também, mas foi um trabalho de todos vocês que acreditaram também nas entidades, que acreditaram também nos advogados e hoje ainda estão aqui aguardando. Então, muitos que não acreditaram, às vezes até perdeu o direito. A gente já viu casos, infelizmente, de pescadores que entraram com ações em outros estados individuais, a ação arquivou por conta de prescrição, que falava que o prazo já tinha passado para entrar com a ação individual, e ele não pode hoje fazer adesão ao acordo. Então, é um valor que a gente tem hoje, não vai, infelizmente, resolver a vida completa de ninguém, mas vai ressarcir aqueles danos que foram infringidos e vão ser devolvidos hoje de forma segura, na sua conta, o advogado não vai precisar pegar o dinheiro para passar para você, o pescador já vai estar com o número da conta dele sendo incluído nessa lista definitiva, porque é a mesma conta que o pescador já recebe o seguro-defeso recorrente, e o aposentado a sua aposentadoria, tá? Para vocês, a gente vê muitos aposentados que se aposentaram depois de abril, aproximadamente de 2016, e ficam naquela pergunta: eu tenho direito, doutor? Não tenho direito? Você tem direito, aposentado e aposentada tem direito. O pescador, infelizmente, que faleceu, era pescador em 2015, tinha o RGP ativo em 2014 ou antes, para ele ter o direito de receber em 2015, não recebeu em 2015 e faleceu, a família vai ter direito a receber a indenização em nome dele. Tá? Então a gente vai estar. Nós vamos estar aqui direto agora, junto com a equipe jurídica aqui da FECOPEMA, para orientar vocês todos de como ter que proceder nessas adesões dos falecidos ou falecidas,
que a gente orienta a fazer adesão em nome, no CPF dele, só que na hora da foto, com documento de quem é responsável, quem ficou responsável, ou herdeiro, ou herdeira, ou a pensionista, ou o marido. Tira a foto, mesmo sendo o CPF do falecido, que a gente já tem isso identificado. São 5.000 pescadores, Homer, que faleceram após 2016 e 250 que já aderiram e faleceram. Então, a gente fica muito triste com isso, porque as pessoas, às vezes, faleceram sem ver o seu direito reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter a tranquilidade que a família vai ter esse recurso como a herança que o pai deixou na memória dele. Doutor, boa tarde. Boa tarde Todas as entidades, o Vomer vai passar para a gente a relação de todas as entidades. Pode ser que uma ou outra não esteja no sistema, porque a gente precisa atualizar isso constantemente. E aí, assim que ele passar, pode ter certeza que na mesma hora, todas as entidades aí ligadas à FECOPEMA vão estar dentro do sistema para poder identificar os seus pescadores. Boa tarde. Pode ser que às vezes a colônia ou a associação, o sindicato lá do município não esteja, até a gente colocar, e a gente se compromete aqui a colocá-los todos, mas vocês podem também fazer uma adesão direta pela FECOPEMA, porque a FECOPEMA já tem lá também o endereço. Então, às vezes, olha, a minha entidade não está aqui, mas fazendo com adesão com a FECOPEMA, ou com o próprio sistema do acordo, da CNPA, gente, é uma ação hoje coletiva. Não tem dono, a vitória é coletiva. Então, esse sistema foi criado para dar segurança jurídica para vocês receberem de forma rápida, ágil e organizada, para não dar problema. Então, é por isso que a gente tem que seguir esses 2, 3 procedimentos daqui para frente e aguardar, buscando aí, com toda certeza, o nosso empenho de estar lá em Brasília sempre para que saia essas notificações e a lista processada comece a rodar o quanto antes. Tem mais pergunta? Doutor, boa tarde. Boa tarde. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: em 2015, a maioria dos pescadores deram entrada no defeso com uma declaração. E hoje eles têm a carteira da SEAP. E se esse pescador tiver com a carteira suspensa ou cancelada, ele vai receber esse benefício de 2015? Desculpa o nome do senhor? É o senhor? Alberdão Pinheiro. Alberdão. O pescador que na época, tá, lá em 2015, 2014 ele já tinha o RGP dele. Chegou em 2015, veio a portaria lá do governo e falou, ninguém vai receber o defesa esse ano. Podem pescar. O senhor lembra? Bom, depois disso, se o pescador, a partir desse momento, depois dos outros anos, teve algum problema com a carteira, aí é um outro ano. Mas se ele teve antes, ou seja, em 2014, o RGP cancelado ou o RGP inativo, ele não vai ter direito. Mas para deixar claro que o acordo ele não está beneficiando somente aqueles pescadores que entraram com requerimento na época. Lembra? Requerendo o pagamento do defeso, porque se o próprio governo falava para não pagar, que não teria dinheiro para pagar, e nem o INSS na época recebia os requerimentos, o acordo hoje ele tem um universo de pescadores com ou sem o requerimento lá de 2015. Então não é uma condição, tá? Não sei se o senhor entendeu, mas quem tinha na época o RGP ativo em 2014, 2015 e 2016, tá ok. Não recebeu? Pode receber, tá? Eu não fiz o meu requerimento lá na época, minha entidade não conseguiu protocolar. Não tem problema. Se ele não recebeu, ele vai estar na lista também. No caso, como hoje, por exemplo, eles podem estar com a carteira suspensa ou cancelada hoje. Não conta de hoje, não. Vai contar de 2014 para 2015. Na época, a gente entende que na época, se ele era pescador de 2014 até 2017, ou seja, o cara recebeu o defeso dele lá em 2014, recebeu. Não recebeu em 15, não recebeu em 16, continuou recebendo em 2017, só que chegou lá em 2020, ele cassou a carteira dele por um outro motivo,
ele continua tendo direito, porque ele estava apto naquele momento que ele deveria receber. Tá bom? Senhor, obrigado. Mais uma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Aqui é Elidalva. É porque, à época, em 2015, eu ainda era pescadora, né? Só que em 2016 eu assumi o concurso público. Então, como eu vi que o senhor falou aqui, que as pessoas que estavam, na época, como pescador vão receber independentemente do que aconteceu posteriormente, não é isso? Em tese, sim. Acreditamos muito que sim, até porque é uma evolução do ser humano. Se depois de 2015 ou 2016 você passou num concurso público ou tá em outra profissão, não tem problema. Você lá em 2015, 2016, você era pescadora, né? Então, naquele momento que você tinha aquele direito para receber e não recebeu, se você estava apto a receber e não recebeu, você pode receber. Tá? E depende muito. A senhora foi para concurso público mais ou menos em que data de 2016? Mês? No mês de dezembro, 2 de dezembro de 2016. Então, provavelmente a senhora tem direito ao recebimento da indenização, porque no biênio 15-16 a senhora estava como pescadora e não recebeu o que lhe era de direito, né? Outra coisa, eu vi aqui no sistema do meu INSS que a minha tarefa estava para cumprir exigência, conquanto já apareceu para mim a tarefa como se tivesse cumprida, o status lá como se tivesse já cumprido. E aí eu fiz a adesão recentemente após o cumprimento da tarefa. Como é que fica nesse caso? Tá, vamos lá. A tarefa ela faz parte do fluxo do acordo, tá? Então, lá em 2022, quando a gente assinou o acordo, foi publicada uma portaria, e depois eu acho interessante passar para os presidentes, 1525 de 2022, ela que é o fluxo do acordo, ela que determina ali como é que vai ser. Então, quando a gente acabou com o processo em março desse ano, começou a primeira tarefa que era requerimento fora do prazo ou requerimento após um ano, alguma coisa assim. Então, quando bateu essa tarefa, não tinha que fazer nada, não precisava responder, não era uma exigência que tinha que ser cumprida como condicionante. Mas agora nós vamos ter uma exigência, na realidade, que é para confirmar a adesão. Então, não sei se a maioria estão recebendo também concluída, tarefa concluída, o seguro defeso, 1516 lá da ação da CNPA está concluído. Isso quer dizer que você está na lista processada já. Você precisa fazer adesão para concordar, confirmar e receber. É o sinal que o acordo está andando. É o sinal mais claro e concreto para todos vocês não só acreditarem na gente, mas também olharem que o próprio INSS está se movimentando. Tá? Foi o que aconteceu no meu caso, como você acabou de falar. Eles até fizeram referência quanto ao acordo que você acabou de falar, que teria que, no caso, vocês iam fazer as verificações após a adesão. Perfeito, exatamente. Porque a CNPA, ela é a entidade, como ela tem uma representação extraordinária, ela está atendendo aqui todos os pescadores, filiados ou não filiados. A gente sabe muito bem que o pescador, às vezes, ele não tem filiação com a confederação direta, não sei com a federação, mas com a colônia já, com a base, né, com a colônia, com a associação. Então, o pescador, independentemente de filiação, ele pode estar incluído para ser um dos beneficiários, tá? Do direito. Não é uma exigência, mas a gente orienta, porque existem muitas desinformações, presidente. A gente estava passando um momento que a gente falava como ia estar acontecendo, depois o outro falava ao contrário e vocês todos ficavam confusos. Mas agora não tem volta, não tem retrocesso. Nós não conseguimos, nem se a gente quisesse voltar no tempo agora, a gente conseguiria. Daqui para frente, é fazer a adesão quanto mais rápido possível para a gente enviar para o INSS e o INSS lançar essa nova tarefa, que é para você confirmar. Então, todas essas que vocês estão recebendo, aquela primeira de requerimento fora do prazo ou há mais de um ano, não precisava responder, está tudo ok. E essa nova que vocês estão recebendo, a maioria de conclusão, também não precisa responder. Só as que realmente têm ali uma exigência específica, que não seja a conclusão
da tarefa, né? Até para vocês entenderem, nós vamos colocar também no chat, no grupo, o canal de consulta, tá? Então, para quem já fez adesão, pode entrar no canal de consulta, digitar o seu CPF, digitar a data de nascimento, que o sistema vai apontar se você já tem adesão, e se você tem adesão, você já está na primeira lista ou vai estar nas outras listas, né? Ou vai aguardar para as outras. Mais alguma pergunta? Não sei se eu consegui ser claro com a senhora. Sim, só tenho mais uma dúvida. Pois Quando não. eu fiz a adesão, eu não coloquei filiação, até porque no momento eu não sou mais filiada a nenhuma entidade. Não tem Era problema, é o que a gente está falando. É óbvio que a gente tem que ter um pouco. Vai muito do bom senso nosso, de todos nós, né? A entidade, se não fosse pelas entidades, a gente, nem nós, advogados, estaríamos conseguindo ter essa vitória, porque eles têm a legitimidade para defendê-los, tá? Mas, nesse caso, não é obrigatório. Então, como a gente tem que deixar claro para vocês, vão ter pescadores, às vezes de outra entidade que vai estar fazendo adesão ao acordo, ou o pescador que não tem entidade nenhuma, vai lá na casa dele e faz, mas pode ser feita, às vezes, de forma errada, ou não está acompanhando as notícias de forma errada, de forma certa. Então, a gente orienta sempre a estar buscando a sua entidade ou o seu advogado da sua entidade para a gente poder estar alinhando isso e vocês receberem o quanto antes. Doutores, está me ouvindo aí, Tutóia? Pois não. Tutóia, aqui. Hoje, aqui é a minha entidade. Aqui o microfone. Está ouvindo? Estão ouvindo? Me ouvindo? Ouvindo. Aqui, Tutóia. Hoje, eu sou presidente aqui da SPL, que é afiliada à federação aqui em Tutóia. Aqui em Tutóia, e hoje eu estou como secretário de pesca do município também. O que está acontecendo hoje? Eu estou com uma sala superlotada, inclusive eu cheguei agora de lá, cheguei até atrasado na reunião, que o pessoal fica falando de outras entidades pesqueiras, que o seguro de 2015, aqui em Tutóia, só vai receber se for da colônia, porque só lá que faz. Outros estão dizendo que alguns advogados estão chamando eles para fazer esse adesão, que só sai que se for colocado no mundo de advogado, né? E hoje eu tive que dar essa palestra para ele, quase informando como os senhores, doutores aí, eu também como conhecedor do jurídico também, eu entendo também essa parte, tive que passar informações da mesma forma que vocês estão passando. Mas tem presidente de entidades pesqueiras aqui em Tutóia que estão omitindo informações erradas para o pescador. Inclusive, eu estou com essas folhas de adesão, não sei se vocês conseguem ver daí. Vendo, é a adesão realizada no sistema. Exatamente. No sistema oficial. Exatamente, aqui eu estou fazendo todo esse sistema aqui para eles. Aí, todos que vêm já fazem isso, eu já arquivo numa pasta, né? Porque eu sou assim, eu sou aquele presidente de associação que quando eu faço alguma ação para o pescador de Tutóia, porque hoje eu estou tendo o privilégio de conhecer todos os pescadores tutoienses, né? Hoje todos os pescadores tutoienses estão dentro da Secretaria de Pesca do município de Tutóia, que está muito atuante agora, e eu estou recebendo todos os pescadores de todas as entidades pesqueiras que existem aqui em Tutóia, todos. Então, eu estou passando um diálogo para eles, informando com informações corretas, porque o grupo da FECOPEMA aí está de parabéns, porque eles passam muita informação para nós, presidente. Então, aqui em Tutóia, eu creio que só é eu que estou no grupo da FECOPEMA, tirando Paulinho Neves, que Paulinho Neves também está no grupo da FECOPEMA. Tem Está travando o vídeo do senhor. Correta, alguns preferem acreditar no que não é correto de que é correto. Perfeito. O senhor tem toda a razão. A gente está briga realmente de informação e orientação jurídica, né? Que a gente precisa
Na pior das hipóteses, o pescador ele é livre para escolher o lado dele, se ele quer aderir, se ele não quer aderir, ninguém é obrigado a aderir. Mas a gente deixa muito Exatamente. claro que se não aderir hoje, atual conjuntura, presidente, não existe mais fundamentação jurídica para que o defeso 1516 seja discutido no judiciário. Já passou o prazo, quer dizer, quem estiver falando hoje de ação individual pode ter toda a razão que não está falando. Obviamente, se ele entrou lá antes de 2021, tudo bem. Mas depois de 2021, ele está deixando uma demanda temerária, que a gente chama. Porque se isso não for pago dentro do processo e o INSS e o judiciário continuar reconhecendo que esses casos estão prescritos, ele vai perder o direito dele de entrar no acordo. E aí ele não vai culpar o senhor, não vai culpar os advogados, não vai culpar ninguém que orientou. Então a gente está aqui para buscar, para dar orientação de forma clara, transparente. Se ele quer aderir, faça adesão. Se ele não quer aderir, continue com a sua ação, ou tente outra forma, mas a gente orienta que o risco é altíssimo. Tanto que todas as ações estão suspensas, né? Você vê que nenhuma está andando. Exato. É notável que, assim, que todos os presidentes de associações ou colônia ou sindicato, todas elas têm seu advogado. Não tem uma, eu como conhecedor jurídico também, os doutores são, todo o estatuto que faz o estatuto da sua associação, ou colônia, ou sindicato, tem o seu advogado da associação, não é isso? Tem alguns presidentes de associações aqui que eles detonam os advogados, chamando os advogados de ladrão, dizendo que eles que são certos. E eu falo para os pescadores, gente, se não fossem os advogados, as federações que entraram neste caso do seguro defeso, nem eu, presidente de associação, nem os demais, não tinha entrado não, porque o poder não estava na nossa mão. A luta está com os advogados que foi credenciado a fazer essa ação. Exatamente. Até nós não estaríamos nem aqui falando do defeso 1516 se não fosse o trabalho coletivo dessas entidades e dos advogados. Mas é bom lembrar, presidente, dos advogados que já atuavam e atuam na ação, como é o caso dos advogados aqui da federação, porque, obviamente que eu, como advogado, eu defendo e vou continuar defendendo sempre também a minha categoria, mas existem advogados que estão trabalhando, estão se dedicando, ou advogados que estão buscando uma oportunidade agora para tentar tirar um dinheiro do pescador, para cobrar mais. Quer dizer, os 25% que nós estamos cobrando, que são todos os escritórios do Brasil, é no êxito. Se o pescador receber lá na conta dele primeiro, eu recebo na minha. Na nossa, na realidade. Se ele não receber, eu não recebo. É desse jeito, é destacado. Então, vai os 25% para os advogados e vai os 75% para o pescador. Tá? É dessa forma. Não precisa ter outro profissional agora para fazer adesão, para fazer o requerimento dele de adesão ao acordo, porque ele já está, a partir do momento que ele fez esse documento que o senhor está mostrando, ele já está constituindo todo esse grupo de trabalho jurídico para atendê-lo. Tá? Então, já tem pescador indo nos advogados aqui de Tutóia para fazer essa folha de adesão e assinar um contrato de honorário de 30%. Isso aí é uma olha, é terrível. Isso é a notícia que a gente vem acompanhando, não é só aqui no Maranhão. Nós já estamos tomando atitudes já com a OAB, tá? Para a gente poder, até pela questão do falso advogado, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, nada, a gente não vai enviar para vocês nenhum tipo de conta para ser pago, não vamos cobrar nada antecipado, não tem nenhum real para ser pago, nada para a gente, além dos honorários que já estão sendo pagos em destaque, e durante esses 10 anos, isso é bom deixar claro, que durante esses 10 anos, todos os advogados que estão dentro dessas ações coletivas nunca cobraram nada. Então, a gente não vai admitir que o pescador seja lesado agora, na hora dele receber, pagando a mais outros advogados sem necessidade nenhuma. Nós vamos tentar ao máximo, obviamente, protegê-los. Mas a gente tem que orientar, né? Não dá para a gente
ter 100%. Eu aqui em Tutóia eu vou ser um cascão para eles, porque eu vou em cima. Mas pode denunciar, a gente vamos mandar um e-mail aí de um canal de denúncia, porque isso a gente não pode deixar acontecer. E como o dinheiro vai cair na conta do pescador, só se ele quiser tirar da conta dele e pagar, porque ele não vai ter dever de pagar ninguém. Se aquele advogado que está vindo hoje para pegar uma procuração dele um contrato de 30% para fazer adesão num acordo que ele já está contratando um advogado, no mínimo isso é má fé. Totalmente. Então, a gente... Como é seu nome? É Luiz Gustavo. Eu esqueci aqui. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Prazer. Me chamo Francisco Soares. Estou na área jurídica também. Digo para o senhor o seguinte, eu me envergonho dessas coisas. Só que o pescador tem 99% de culpa do que está acontecendo hoje, porque os pescadores saem de dentro das suas entidades pesqueiras para ir para as mãos dos advogados. E acredita nos advogados. O pior que aconteceu agora foi que pescadores que fez carteira da SEAP com os presidentes de associação, aí foram para os advogados aderiram às carteiras deles no sábado e no domingo, e agora a gente recebeu uma notícia que foi cancelada 35 mil carteiras, e lá na resolução está dizendo que as carteiras foram emitidas nas datas irregulares do sábado e do domingo. Pois é, esse é um outro problema dos advogados. Pois é, presidente, isso é um problema recente que nós estamos passando, 2025, 2026, isso vai, realmente a gente já está até conversando das medidas judiciais que nós vamos tomar, mas eu te garanto uma coisa, que do 2015 e 2016, para a gente deixar bem explicado para todos vocês, o direito já está garantido e desde que o pescador faça a sua adesão, confirme no meu INSS depois, ele vai para a lista definitiva e vai receber. Correto. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Nosso desejo, Viana, né? Viana Santos. Nosso desejo é que o pagamento, obviamente, saia o quanto antes. E a gente está brigando por isso, indo para Brasília essa semana de novo, na semana que vem, mas ao mesmo tempo agora a gente precisa de vocês. O pescador, se não fizer adesão, ele não adianta ele reclamar se vai ser pago dezembro, janeiro, fevereiro. Primeiro ele tem que fazer adesão para ver se ele está na lista, receber a notificação para ele ter o prazo dele melhor explicado, né? E a gente vai informando isso. Mas a gente acredita que a partir do momento que a lista definitiva for, que é do judiciário, porque quem vai pagar essa conta é o Poder Judiciário. O valor que todos têm que receber de indenização está lá na conta do Poder Judiciário já aguardando as adesões, tá? Então a gente tem que fazer a adesão, passar para o INSS, ele lança a tarefa, confirmou, vai para a lista definitiva. Aí foi para a lista definitiva, o judiciário vai expedir o RPV, que é a requisição de pequeno valor. Aí tem até 60 dias. Ele pode ser pago no primeiro dia, no segundo, no terceiro ou lá no 30º. Tá? Mas ele tem no 60º, até no último dia. Mas até 60 dias. Inclusive tem, até agora acho que mudou o regime, mas tem até uma correção a mais monetária, né? Não sei se da expedição do RPV já agora vai ter também. Mas continua recebendo, continua atualizando até o dia que o pescador receber na conta direto da Caixa Econômica. Doutor. Boa tarde, doutor. Só um minuto. Eu só gostaria que Gustavo passasse para os nossos presidentes, para esses que estão participando, alguns pescadores também, esse fluxo realmente um pouco mais ordenado, ou seja, ele terá que fazer, clicar no termo de adesão, para que a gente possa, didaticamente, passar para eles de uma forma mais simples possível, mas que vocês fiquem atentos de como será o fluxo desse pagamento, desde o seu início do sistema do link, adesão. Tá bom, Gustavo? Só tá bom. Gente, primeiro assim, é muito importante a gente deixar claro isso, mas levando já em consideração que só vão receber o direito quem não recebeu lá em 15, 16. Não adianta fazer adesão, falar, pô, eu acho que eu recebi ou não recebi, e depois vem falar, não estou aqui na lista, e por que eu não recebi?
porque algum motivo tem. Ou entrou com uma ação e recebeu na ação, ou entrou com uma ação e perdeu a ação e arquivou, ou não entrou com nada e não estava apto na época. Então, aqui no estado do Maranhão, nós estamos falando da grande maioria. Nós estamos falando de 150 mil pescadores. Então, que lá de 2015. Então, o passo a passo é o seguinte, gente, é muito simples. São 3 passos que vocês vão lembrar. O primeiro, adesão ao acordo. Adesão.segurodefeso.com.br. Faça a sua adesão, pega seu recibinho, vai lá no site de consulta, se ele quiser, qualquer momento, a entidade, consulta se o pescador está na lista processada 1 ou não. Então, primeiro passo, adesão. Segundo passo, aguardar o INSS soltar a tarefa lá de quem fez a adesão. Quem não fez adesão não vai receber a tarefa. Então, ele vai receber uma tarefa falando: seu João, dona Maria, você que fez essa adesão aqui no sistema do acordo, número tal, tal, tal? Ele vai falar sim, obviamente, se foi ele, e aí já vai para a lista, que é a terceira etapa definitiva de pagamento, que aí começa a contar a partir de 60 dias da expedição dessa lista, tá? Então, a gente tem, para a gente ser conservador, gente, a nossa intenção era todo mundo estar recebendo isso antes do Natal. Verdade é essa, que a gente sempre trabalhou com esse intuito. Mas, como já passou muito tempo, muita briga, a gente está muito seguro do que a gente está fazendo, a gente não quer criar expectativa para vocês, a gente quer surpreendê-los, é melhor do que criar uma expectativa falsa. Então, vamos colocar isso na data que o doutor Leonardo disse. Se vocês fizerem adesão agora, quanto antes, a gente acelera o processo, já vai passando para o INSS, mas quem não fizer adesão não tem nem o que acompanhar dali para frente. Então, o primeiro passo é adesão. Segundo, recebeu a notificação do INSS no meu INSS e concordou, dupla validação. E o terceiro, ir para a lista definitiva de pagamento. Tá bom. Gustavo, tem um questionamento ali interessante sobre a questão de quem está com seguro-defeso 1516 e está em exigência. Também pode aderir? Pode fazer o termo de adesão? Pode. Todos podem. Eu, assim, na dúvida, gente, obviamente, se o cara recebeu, ele sabe que recebeu, né? Mas, na dúvida, faça adesão. Eu acho que não vamos pecar pelo excesso, né? Vamos pecar pelo erro, depois, putz, esqueci de fazer, passou o prazo. E não paga nada, você não tem um risco, é risco zero. Então, o pescador faz adesão e aí ele vai ter, se Deus quiser, a boa notícia o mais rápido possível, se depender da gente, do INSS falando, você fez adesão, você vai para a lista definitiva agora. E aí é uma poupança, é um investimento que a gente consegue mensurar todos os meses e dar certeza para vocês que vocês vão receber desde que façam adesão e recebam essa dupla validação. Gustavo, um outro questionamento para o doutor Leonardo, que eu recebo muito nas visitas que eu faço às entidades. Doutor, eu já estou com um advogado, eu entrei com uma ação, eu posso aderir? Eu posso fazer essa adesão já? Porque eu tenho um contrato com o advogado, no horário com ele. O que eu faço para poder aderir? Como eu disse lá um pouquinho antes, quem entrou com uma ação judicial individual, sim, tá? Com advogado antes de março de 2021, ele tem e continua tendo direito até de pegar esse acordo e ir lá na ação dele e pedir para o juiz pagar lá na ação dele. Com o contrato dele, a gente não tem absolutamente nada com isso. Isso é um direito do advogado que conquistou. Só que quem entrou depois de março de 2021, a justiça, não somos só nós, a justiça entendeu que estão prescritos. E isso significa que não poderiam ter sido ajuizados. E aí, para não criar um prejuízo grande para todos os pescadores que entraram com essa ação, com ações depois de 2021, o que a justiça fez? Suspendeu tudo. E agora vamos dar a chance desse pescador que está com essa ação suspensa e prescrita entrar no acordo. Então, o advogado, vocês têm que... a gente, inclusive, pode ir conversando com esses advogados até para entender, às vezes, o que está acontecendo, mas a maioria deles a gente já está falando, tá? E estamos também buscando eles para virem para o acordo e adequarem os honorários da forma, aí fica a critério do profissional, mas nós estamos pedindo isso para que os honorários sejam de 25% para todos,
para que o pescador lá da ação individual não tenha que pagar mais. Mas aí é uma questão muito delicada de caso a caso. A gente tem que entender se o advogado entrou com a ação dentro do prazo, ganhou a ação, estava naquele momento de receber. Pô, ele tem todo o direito de continuar tocando o processo dele e receber ali dentro. Tá? E quem não entrou dentro do prazo, a gente pode trazer de volta. Tá, ó, a questão das colônias estarem no sistema não significa que vocês estão ou não estão no acordo, tá? Deixar bem claro. As colônias ou entidades que estão lá, isso está sendo atualizado. De acordo com as adesões, a gente vai colocando dentro do sistema a colônia que está aderindo ao acordo. Então, nós vamos pegar com a FECOPEMA a relação das entidades que estão na reunião e querem que faça inclusão no acordo, que isso, de um dia para o outro, a gente já consegue incluir. Mas pode começar a fazer, e se não tiver lá, tem um campo que você pode preencher ali o nome da sua entidade. Tá? Então, às vezes, ele procura lá na hora de fazer a adesão, não tem a minha colônia, mas ele vai lá no campinho abaixo e preenche a colônia dele. Mas o mais rápido possível a gente vai resolver isso, pode ficar tranquilo. Mas a intenção, a orientação é, gente, comecem a fazer a adesão já, porque quem fizer primeiro vai entrar nas listas primeiras e vão começar a receber, obviamente, em primeiro, tá bom? Oi. O que acontece? É concedido, mas tem a questão da dotação orçamentária e não está pagando. Não se preocupem com dotação orçamentária ou com dinheiro para pagar o defeso 1516. Já está na justiça, tá? O dinheiro está depositado na conta do Poder Judiciário para pagar essas indenizações, tá? Então não tem o que o governo fala, não tem dinheiro para pagar o 1516. Ele vai estar descumprindo uma ordem judicial e vai ficar pior ainda, mas coisa que não vai acontecer. Já está lá provisionado, certinho, inclusive sendo atualizado para isso. Requerimento também, é outra pergunta que eu gostaria de ressaltar aqui de novo. Lá na época, não tem problema. Oi. Aqui na região norte, não teve o requerimento expresso. Não tem problema. Foi uma briga nossa, porque na época eles queriam incluir no acordo só os pescadores que tinham feito o requerimento, né? Então, nós pensando, a gente falou, pô, peraí, quem não fez o requerimento é aquele que estava obedecendo o que o governo pediu. Se o governo chega para você e fala, você não pode pescar esse ano, ou você pode pescar e não vai ter o dinheiro para te pagar. Você vai entrar com requerimento pedindo? Então, todos os pescadores com ou sem requerimento, feito na época para reivindicar o direito 1516, estão incluídos no acordo. Tá? Não se preocupem com a questão do requerimento. É mais uma questão até que o próprio INSS na época não recebia. Oi. William. Pois não, William? Vamos lá. Pode dizer que no ano de 2015, a presidência era de um outro presidente, e ele entrou com a ação usando a colônia, não os sócios. A colônia em si deu entrada com o advogado tal. A colônia não foi o individual, não foi o pescador. A colônia representando o pescador. E aí, como é que faz? Todas as ações coletivas, William, que é essa que você está citando, elas estão dentro do acordo, tá? Elas fizeram adesão ao acordo. Uma ou outra pode ser que não entrou na época, lá em 2022, dentro do acordo. Mas aqui no Maranhão, eu acredito que todas as ações coletivas estão dentro do acordo. Então, esses pescadores que estavam relacionados lá na peça inicial dessa ação coletiva, se eles não entraram com uma ação individual depois, eles ainda estão sendo abarcados aqui pelo acordo, tá? Não tem problema nenhum se entrou, não entrou. Como está tudo suspenso, a gente tem uma chance agora de todos entrarem ou continuarem batendo em ponta de faca. Porque eu estou te fazendo essa pergunta porque muitos advogados estão ligando para as colônias, principalmente aqui na nossa regional, que eles deram entrada, na época, disse que pelas colônias, não foi pelo individual, não foi o pescador em si, foi usando as colônias. E na época a gente não estava na presidência.
e deram entrada nessas colônias, entendeu? Com as Eu colônias, acho usando as que colônias, porque eles não comprovam para a gente a ação deles, só papo. aí é fácil, é um engenheiro de obra pronta, né, presidente? É aquela coisa, o cara quer chegar agora e já determinar do jeito que ele pô, entrou com uma ação coletiva, ele ganhou essa ação? Foi Nunca. procedente? Não foi procedente? Cadê a ação? Primeiro É, começa por aí, né? Vamos do advogado. Se você tem uma ação coletiva, eu quero que você me passa. E se você tem essa ação coletiva e não está dentro do acordo, pior ainda. Porque você está deixando meus pescadores aqui correrem um risco de amanhã não entrarem no acordo, porque estão dentro de uma ação coletiva que, às vezes, prescrita, ou às vezes uma ação que demore mais ao pescador receber, que pode acontecer também. Chega um pescador da ação individual, recebe o do acordo antes, ele vai falar, pô, eu tenho minha ação, por que o do acordo recebeu antes? Ou vice-versa. Essas dúvidas nós vamos ter no dia a dia, mas é muito, a partir do momento que a gente colocar um marco temporal, assim, uma pedra de março de 2021 para frente, é gente que a gente tem que salvar para trazer para o acordo. Março de 2021 para trás, já tem os advogados, nós já estamos conversando com eles para eles fazerem adesão também ao acordo, tá? Para dar essa segurança a todos os pescadores e vocês não entrarem num problema que advogado às vezes vai criar e o pescador e a entidade que está mais querendo ajudar junto com a gente aqui ser prejudicado. Pode ficar tranquilo. Obrigado pela informação. Beleza? Imagina. Companheiros, mais alguém aí que quer fazer um questionamento aos doutores aqui? O momento é esse de perguntar. Magno, Pois não. tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah. Diga, Terezinha. E os requerimentos que já foram concluídos, que aparece concluído? É uma boa notícia. Já é um sinal que o INSS está. Os concluídos, eles já são aqueles que já estão mais avançados, são aqueles pescadores que não entraram com ação individual, são aqueles pescadores que já podem estar constando agora já na primeira lista para recebimento. É aquele requerimento dele concluído e avisando: olha, agora procure a entidade que entrou com a ação, a CNPA, a FECOPEMA, para vocês poderem fazer adesão ao acordo. Esse é a mensagem que o INSS deixa para vocês. Ó, acabou o acordo, acabou aquela questão administrativa, o 1516 ninguém vai receber administrativamente, é só judicialmente, dentro desse procedimento que a gente está dizendo aqui, e vocês vão confirmar no próprio site do governo, tá bom? Certo. Aí a gente faz a adesão e o INSS E aguardar os próximos passos. Ou não? Desculpa, não ouvi. A gente faz a adesão e o INSS vai abrir uma exigência ou não? Porque já se encontrou. Faz. Adesão ao sistema que a gente passou, adesão.segurodefeso.com.br é obrigatória. Não vai receber no acordo quem não fizer adesão. Porque é obrigatório que cada pescador manifeste a sua vontade pessoalmente, da forma que foi feito, o procedimento seguro, para dupla validação, para ele poder receber na conta dele. Então, nós temos aí um universo grande de pessoas que têm o benefício, mas, ao mesmo tempo, precisa fazer adesão, tá? Só depois obrigado. vai abrir a tarefa. Vai abrir a tarefa de novo, vai entrar a exigência para confirmar a adesão. Essa é a pergunta. Desculpa, não entendi. Então, essa tarefa que você recebeu, ela é um bom sinal, mas você não precisa fazer nada. É agora o momento de você fazer a adesão e depois vai receber mais uma para você confirmar a adesão. Aí você já vai para a lista do pagamento. Certo, entendi. Obrigada. Imagina. Viu, gente? Até para deixar claro para todos, a gente tem um WhatsApp, nós vamos passar para vocês também, que a gente coloca todas as notícias, é um WhatsApp aberto para todos os pescadores, ali eles só recebem as notícias, e a gente tem também um canal, que é tipo um chatbot, que o pescador ele entra lá, o presidente da entidade faz as perguntas e a gente responde ali e de forma rápida. Tá escutando, não, Mário? Procurar o advogado, quem tem ação individual antes de março de 2021, deve ser, né? Com o advogado, o que fazer? Procurar o seu advogado e ver como é que está a ação
Porque às vezes tem advogado que infelizmente sumiu. O cara não consegue ter mais saber quem que é o advogado dele. Na dúvida, faça adesão, que não vai pagar 2 advogados. Então, assim, ou você vai receber aqui dentro do acordo, ou dentro da ação, se for dentro do prazo. Se não for dentro do prazo, você já fez a adesão, você vai receber no acordo. Nesse caso, Gustavo, pode pecar pelo excesso. Devemos pecar pelo excesso dessa vez. Tá certo. Então, tá bem explicado aí, né, gente? Eu queria só fazer uma pergunta para Gustavo, para Leonardo também. Já foi falado aqui, mas só para título de esclarecimento, que é o que, novamente, a gente ouve muito nas colônias. Sobre a questão do pescador, que ele já morreu, faleceu. Aí, tudo bem, aí vai receber direito sucessório, né, a família, mas como é que esse procedimento ele vai correr? A pessoa tem que se habilitar, tem que buscar outra via judicial para isso? Nós temos um número que são 5.000 pescadores que faleceram já de 2015 até hoje. E desses 5.000 pescadores, as famílias vão ter direito a recebimento, desde que comprove, com a certidão de óbito, um termo de inventariante, ou como uma pensionista, por exemplo, já está recebendo como pensionista, ela já vai receber. É mais fácil para o INSS fazer esse cruzamento. Mas os que não estão ainda, ou estão na fase de inventário, ainda não está decidido quem é o herdeiro, alguma coisa assim, a gente vai ter que trabalhar caso a caso. Por isso as entidades são importantes, para essa documentação a gente conseguir comprovar depois. Ô, Magno. Oi. Pois não? Alô? Magno, eu acabei de tentar fazer aqui a minha adesão, eu não achei a minha colônia. Aí eu fiz pela federação. Tem alguma coisa? Eu só fiz para testar. E testou certinho. Certinho. Ou a FECOPEMA e as entidades agora, como a gente está fazendo a primeira reunião com vocês, nós já vamos sair daqui, a primeira coisa é pegar a lista dessas entidades e já colocar todas dentro do sistema, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Mas, enquanto isso, fazer pela FECOPEMA no sistema não tem problema nenhum. Tá, aí, ó. Pronto. Parabéns. Aí, Milagres. Deu certo. Parabéns. Fala, meu amigo Magno. Pois não. Vai lá, Alberdão. Papai Magno, eu quero fazer uma pergunta aqui em nome da presidente de São Vicente de Ferro, que ela está com vergonha de fazer. A gente sabe que a pauta aí é 15/16, mas eu quero fazer uma pergunta que com certeza vocês devem estar por dentro aí. É dessas pessoas que estão com o seguro concluído de 2024, 2025, se eles ainda vão receber ou não. Bom, estava limitado por conta do orçamento, mas agora veio a MP 1323, que estabeleceu o orçamento de 7 bilhões e meio. Então, provavelmente vai começar a pagar. A gente não tem como falar. Alberdão, a gente ainda está nessa dependência de governo da liberação, tá, desse recurso, que não é suplementar, mas é o novo orçamento, que era na casa de 7 bilhões e meio. Então, isso sendo liberado pelo governo, acredito que vai sim, porque ele já está concedido, o benefício já está concedido no sistema. Tá, é só aguardar. E uma informação importante é que eles estão fazendo realmente isso para quem é realmente, verdadeiramente pescador e tem o seu seguro sendo pago aí, ordinariamente, né? Ano a ano, ele vai receber. O que eles estão tentando fazer agora é esse aumento de inscrições que tiveram durante esses últimos anos, mas quem realmente é pescador, está lá certinho, pode ter certeza que se não for por bem, vai ser pela justiça, mas vai receber. Eu costumo porque, dizer... já cancelaram 170 mil pescadores. A maioria dessas carteiras que foram canceladas, de 170 mil, foi dos verdadeiros pescadores. Eles não cancelaram uma carteira desses pescadores novatos, só dos antigos. Então, isso nós vamos ter que fazer uma força-tarefa aí, viu? Para resolver essa questão. Eu sei que é iminente, todo mundo fica preocupado, mas nós estamos passando aqui um recado de uma briga de 10 anos, e a gente não espera que essa briga dure 25, 24, mais 10 anos aí. Então, vamos fazer de tudo para ajudá-los aí.
Acho que essa de 2025 vai durar mais 10. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta do chat aqui, dona Dejanira, está fazendo uma pergunta também muito clara, mas é importante as perguntas. No caso, o CPF do falecido, quem deve estar sendo colocado no termo de adesão lá? É do CPF do falecido? Do falecido. Porque Dona Dejanira. uma lista prévia veio para a gente já com a lista de todos os beneficiários para receber, tem que identificar lá o CPF do falecido e na hora da foto a senhora coloca a tua com o seu documento. E importante a gente falar também, para a hora de tirarem a foto, não tá de boné, não tá de óculos, para ter uma foto de boa qualidade para a gente não ter que fazer de novo, tá? E fazer algo bem organizado. É importante a gente também deixar claro, assim, Gustavo já falou, mas o titular do benefício é quem iria receber. Ele é falecido, mas ele é que é o titular do benefício. Nós temos que identificar ele ali como titular e mostrar para o judiciário que ele faleceu e agora a família está representando ele aqui como pensionista, inventariante, alguma coisa nesse sentido, para receber em nome dele. Essa pergunta aí é sobre o defeso atual, não é sobre o DAI, né? E Magno, só uma pergunta. Boa tarde aí a todos novamente. Boa tarde, A questão dos falecidos, né? Maria Salivane. Porque, assim, como se trata de uma indenização, a família vai vir atrás, no caso de filhos que não ficaram recebendo pensão, por exemplo, desse falecido. Como a gente deve proceder nesse caso, ou eles não vão entrar, somente aqueles que ficaram sendo beneficiários? Os falecidos, a família faça adesão. Quem representa o falecido, se é a esposa ou se é o marido, vai lá e faz adesão por ele, tá? Porque não é que qualquer um pode fazer adesão por qualquer falecido. Você vai ter que comprovar que você realmente é herdeira dele num segundo momento. Então, a gente vai ter o trabalho aqui junto às entidades de organizar essa lista. Não são muitos, eu vou levantar qual é o número desses pescadores falecidos aqui no Maranhão, mas se a gente está falando de 5 mil no Brasil inteiro, são muitos, né? Mas diante de 400 mil pessoas, nós estamos falando de 1%. E, né? 5%. Então, é isso, gente. Vamos tratando esses casos. É legal vocês entenderem, a família vai ter direito, mas desde que tenha que comprovar certinho com a documentação que ela faz jus àquilo. Bem, eu acho que foi bem esclarecido, os doutores Gustavo e Leonardo aqui estiveram tentando ou buscando melhor informação no que diz respeito a esse momento que é o seguro-defesa 2015. Já esperamos aí 10 anos de seguro, mas eu creio que está muito claro, muito próximo o recebimento desse benefício. Sabemos da luta de todos e vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. É isso? Magno, boa tarde. Vamos lá. A pergunta é essa, vamos lá. Os doutores estão aqui para... Boa tarde, Magno. Marcelo de Vitória do Merim, da colônia 27. Magno, é o seguinte, por exemplo, eu tenho um processo que fiz até o prazo. Fiz o processo do 2015, eu fiz até o prazo, até março de 2021. Por exemplo, aí eu quero desistir desse processo. Há algum problema de eu assinar a adesão? Nenhum. Aí deixar... Não, nada. Não falo. Nenhum problema. O advogado, ele vai receber se o pescador receber, né? Ninguém merece receber se não deu proveito econômico, não colocou o dinheiro no bolso do pescador. Então, assim que ele entrar no acordo, ele fizer adesão no acordo, ele automaticamente ele estaria já revogando um poder anterior que ele tinha dado. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquela ação continua. O advogado ainda continua, o pescador não vai saber, tem que ir lá protocolar uma petição para pedir a desistência. É isso que nós estamos fazendo. Para esses pescadores que têm ação individual, eles vão para uma segunda lista. Essa primeira lista, no estado do Maranhão, nós temos 70 mil pescadores. Já na primeira, aqueles que incontroversos, que não têm ação
que não receberam e precisam receber. No começo eram 100 mil, então 30 mil entraram com algum tipo de ação. Então, essas ações agora que a gente já está fazendo esse outro batimento com o INSS para vir esses nomes de quem tinha ação antes de 2021 e depois. Os depois, nós vamos tomar atitude, obviamente, em bloco, né? Então, ó, tem aqui tantas ações distribuídas na justiça, tal. Nós vamos falar com o advogado, nós vamos tratar para que ele faça a desistência da ação. Se o cara ficar de má fé, obviamente não querendo e podendo dar um prejuízo ao pescador, e o pescador, com todo direito, ele que escolhe se ele quer estar em um lugar ou outro, e quiser estar dentro do acordo, a gente vai tomar também as medidas judiciais necessárias. Mas, de qualquer forma, Marcelo, faça adesão. Vai fazendo, porque não perde o prazo. É isso. Que eu teria. E o prazo, qual é o prazo do pescador fazer essa adesão? São 120 dias. A partir da lista processada, então, a gente tem até março para fazer essas adesões. Tá? Março de 2026. Okay. Obrigado. Imagina. Então, o pessoal vai passar o link aí, eu passei para o João. Doutor João, já encaminhou? Então, eles já passaram aí, tá? O link no grupo da FECOPEMA já tem o link aí para o pescador que fez a adesão poder consultar. Essa é a notícia que saiu, né? É esse primeiro, a notícia. Portaria. Se você pegar a notícia, tem tudo ali. Aí dentro da própria notícia do governo ali tem, ó, adesão, esse primeiro é para fazer adesão, e o segundo é para você buscar, que está escrito buscar no final ali, para você pesquisar. Quem não fez adesão e for pesquisar, vai sair, você não fez adesão, precisa fazer. Quem fez adesão já pode saber se está na primeira lista já para o recebimento ou não. Ou vai estar na segunda, na terceira, porque não é uma lista só. Eu acho que para a primeira reunião ficou um pouco bem esclarecido para todos. Nós vamos estar aqui no Maranhão, praticamente aí, se Deus quiser, até fevereiro, março, quase todos os meses. Podem contar com a gente aqui. E qualquer tipo de reunião que tiver e precisar da nossa presença, para a gente explicar para os pescadores, qualquer tipo de dúvida, nós estamos também à disposição da FECOPEMA, doutor João, doutor Vomer, doutor Adrian. O Magno. O meu xará Magno. E o meu patrão? É Magno. Só para concluir aqui um raciocínio. Então, esse link que estão botando aqui, disponibilizando aqui no grupo, ele é para fazer a adesão de todos os pescadores que fizeram seguro naquela época, né? 2015, 2016, certo? Exatamente. Quem estiver já aderido lá vai aparecer, né? Quando a gente botar o CPF, é data de nascimento do pescador, é isso? O link que tem o link que tem o busca no final. Esse é o link que tu vai fazer a pesquisa. Certo. Se eu colocar, se você abrir a notícia ali também. Lá na notícia, Marcos. Já vai dentro do próprio INSS, ele já fala ali. No corpo da matéria, tu vai encontrar ali. No finalzinho ali. Então, o pescador que realizou, ele vai. Se o senhor bater lá um CPF, uma data de nascimento, de quem não fez adesão, vai sair, ó, não está feita a adesão. Se quem fez adesão, vai sair, a sua adesão está realizada, se quiser imprimir aqui o recibo, ou consultar se está já direto na lista processada. Porque a minha dúvida aqui é o seguinte, a gente não tem a lista mais de quem fez o seguro naquela época, né? E aí a gente está meio que em dúvida de buscar as pessoas que fizeram esse seguro na época. Mas, Magno, a época desse seguro, tu não conseguiste protocolar uma lista
lá na gerência? Copema. Então, a gerência e Copema. E eu não achei mais a segunda via. Ah, tá. Mas aí, por aquela lista que a gente conseguiu dar entrada, pronto. Mas a gente pode procurar essa lista por aqui também, e eu creio que o INSS também disponibiliza essa lista. Eu pedi... E pelo município? A gente pode pelo município, no município do senhor tem mais de uma entidade, Raposo? Tem mais de uma entidade. Tem mais. Tá, a gente consegue ter um número, né, de quantos beneficiários está no município, e a gente ter pelo menos ali uma base. Teve uma época que eu falei com o Anderson aí, para ver se ele conseguia para mim essa lista aí, né, a segunda via. Mas já que tu mencionou aí, teria como tu fazer isso para mim, Magno, localizar essa segunda via da lista? Sim. Nós protocolamos. Eu acho que esse pedido vai ser unânime, né, dos presidentes. Muita gente vai pedir informações, porque não é natural, porque faz tanto tempo e às vezes eles já perderam essa lista realmente dos presidentes. Isso que não foi. Mas assim, eu quero dizer aos presidentes o seguinte: estamos aqui, a pedido do Dr. Vomer, trazendo as informações do Dr. Gustavo, do Dr. Leonardo, para fazer com que esse processo flua com mais tranquilidade, e o que nós pudermos fazer para dar suporte para vocês, presidentes, assim vamos fazer. Pode ter situações em que a gente possa conversar com o Leonardo e o Gustavo através de uma outra videoconferência, para que eles possam tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis, porque muitas dúvidas vão surgir. Sim. A gente sabe disso, tá? Mas esse é o pontapé inicial, isso é uma virada de chave que a FECOPEMA agora faz nesse momento. Não nos manifestamos anteriormente para que nós não pudéssemos passar nenhum tipo de informação que fosse altamente desconexa da realidade, né, do mundo jurídico. Então, por isso que a gente está hoje trazendo os dois advogados que são titulares da questão jurídica do 2015, para que possa trazer para vocês essas informações. Muitas dúvidas irão surgir, claro, mas também muitas novidades eles irão nos trazer para dirimir essas questões de vocês, das dúvidas. Tá bom, meu irmão? Mário, pois fica desde já feito o meu pedido aí para você me ajudar com essa lista aí, viu? Sair daí, tu já passa por menino aí da FECOPEMA aí, para localizar a lista aí do Magno aí na colônia de lá. Tá bom, vereador. Eu não tenho mais. Eu tenho que chamar esse pessoal, entendeu, Magno? Dá por encerrado? Eu tenho que chamar de um a um agora para poder a gente fazer essa adesão. Nós temos até 2026, vamos ter tempo para isso, tá bom? Podemos encerrar? Então? Podemos. Gente, muito obrigado a todos pela presença aí, por participar desse momento. Tivemos aí um número expressivo aí de entidades participando. Agradecer a presença do doutor Leonardo, doutor Gustavo, doutor João Carlos, doutor Adriano, doutor Alcides, muito doutor na sala, mas eu estou aqui, né, tentando, na medida do possível, mediar né, essa videoconferência. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde, que Deus os abençoe e boa semana a todos. Obrigado. Obrigado.